Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos. Como nós entramos um pouquinho no assunto da UPA, e eu também recebi algumas ligações, conversei com algumas pessoas, nós estamos num processo de transição. Esse processo é um processo um pouco doloroso, um pouco complicado, principalmente para os funcionários, pessoas que têm empregos, né, que ficam temerosas em perder seus empregos. Mas, num processo de transição, Paulo, nós precisamos ter um gerenciamento de transição. Tá? Qualquer administrador pode explicar isso, qualquer pessoa que mexe com isso pode mostrar e explicar como é que funciona. Graças a Deus, a minha esposa é administradora e ela pôde me explicar como é que funciona. Esse processo de transição, esse gerenciamento de transição, ele tem que esclarecer, acalmar e mostrar para os funcionários como é que funciona. Não quero julgar, não quero fazer política com isso, tipo, de forma alguma, mas os funcionários estão trazendo para a gente outra coisa. Eu acho que a função nossa é mostrar para o Executivo o que está acontecendo, para que seja tomada alguma providência. Eu passei para o Ricardo hoje o que eu recebi, as ligações, as mensagens, né? E eu espero que essa empresa, apesar de ter os seus métodos, mas quem paga é a gente. Então, que ela contrate as pessoas boas da UPA, certo? E eu também acho que vai ficar com os 90%, como o senhor falou. Eu tenho certeza disso. Eu tenho quase certeza, né? Isso. Bem lembrado, Paulo. Nós estávamos lá. Bem lembrado. Bem lembrado. E agora a nossa função como vereador é fiscalizar, é cobrar que isso aconteça e cobrar o serviço. Porque o nosso pronto-socorro ele sempre foi referência. Então, ele tem que continuar sendo. Né? Tipo, você me desculpa discordar de você num ponto, quando você falou que a falha foi da Bel, e eu vou discordar, vou ser sincero, porque a Bel é minha amiga, mas a falha foi da Bel e dessa Câmara. Porque o vereador tem que fiscalizar. Vocês me desculpam. Tá? Se hoje acontecer alguma coisa que passar, eu estou aqui. Eu tenho que fiscalizar. O vereador tem essa obrigação. E quando a gente fala de forma humanizada com a população, eu concordo com o Tipó, esse serviço tem que ser oferecido de forma humanizada para a população, mas, hoje em dia, em trabalho, nós temos que somar. E lá dentro também tem que ser humanizado. Então, é isso que nós estamos expondo aqui, nós estamos discutindo, nós estamos querendo. Tá? Eu tenho certeza que essa empresa ela vem para fazer um serviço bom. Se precisar de ajuda, nós vamos ajudar. Tenho certeza. Tá? Eu acho que a boa vontade é em primeiro lugar, mas nós também vamos fiscalizar para cobrar. Essa é a nossa função. Tá? Então, a gente espera que tudo ocorra bem, mas antena ligada, e nós vamos ficar em cima para que tudo aconteça bem. Pois não, Tipó. Obrigado pela parte, Dudu. Eu gostaria só de fazer uma correção nas colocações do senhor, porque o senhor afirmou que a culpa foi da Câmara também, que não fiscalizou. Não, o senhor entendeu errado. Eu falei que a função também da Câmara é fiscalizar. Certo, mas deixa eu só corrigir, por favor. Eu queria falar para o senhor que, se algum colega da gestão passada disser que sabia que a OCA tinha perdido o Sebas, esse assunto nunca foi ventilado aqui. Foi, Mané? Esse assunto, Dudu, ficou escondido. OCAS Prefeitura. Ficou guardado embaixo de 7 chaves, Dudu. Nós assumimos, depois de um mês e meio que nós assumimos, é que internamente os setores lá foram falar para o prefeito. Todos nós quase morremos de infarto quando ficamos sabendo. Nunca, jamais, Dudu, a Câmara passada tomou conhecimento desse assunto aqui, porque senão, com toda certeza do mundo, nós iríamos falar, nós iríamos para cima para que resolvesse o problema antes. Era só essa a correção. A Câmara só não fiscalizou porque não sabia, Dudu. Aquilo que não chega para a gente, como o senhor sabe, se não chegar um problema para o senhor nunca vai poder fiscalizar.
Só queria fazer essa correção, o senhor até me desculpe, tá? Nardelli, a Câmara passada, alguma vez foi ventilado aqui, nós ficamos sabendo que a UPA, que a OCAS perdeu o SEBAS? Nunca, nunca mesmo, Dudu, de verdade, senão a gente teria cobrado para não chegar no ponto que chegou. Esses 2 milhões que vai gastar, Irani, é um dinheiro sagrado. Sagrado por 2 coisas. Primeiro, porque vai pagar o direito daqueles funcionários. E sagrado porque a senhora sabe, ele também vai fazer muita falta em outros lugares que a gente podia estar investindo ele se a OCAS tivesse lá hoje com o SEBAS. Obrigado, Dudu. Muito obrigado à parte, Dudu. Esse assunto, a OCAS, é de longa data esse assunto. Essa diretoria que está lá hoje, que o Drauzio é o presidente, eu acho que é o que menos tem culpa de tudo que aconteceu ao longo dos anos. Quando a gente discute aqui setor de enfermagem, atendimento, médico, então se resume tudo pegar nessas pessoas. E são os únicos que têm que ser homenageados aqui e falar dos seus nomes, porque são pessoas que prestaram excelentes serviços. Nunca foi criticado aqui uma enfermeira, um enfermeiro, um atendente, né, Tipó? Nunca. Agora, a OCAS, Dudu, eu estou aqui há 17 anos, ela foi um cabide de emprego lá atrás, 2002, 2003. Ah, não tem onde pôr a fulano que foi cabo eleitoral, põe na OCAS. Nossa, mas tem o fulano também, rapaz, saiu do emprego e ajudou, põe na OCAS. E quando nós tentamos, que no caso era eu, Tipó, o Palamed, que fomos os mais acirrados, né, Tipó? Pegamos firme para querer ver, manchete no jornal, Tipó e Nardelli pouparam o Palamed, quer acabar com a OCAS, assim como foi da sexta. Diante disso, eu e o Tipó falamos, lavamos as mãos. Mas não podia, né? Tinha que ser assim, Paulinho. Tinha que ser assim. Tinha que ser assim, porque não tinha nada errado. Não estava errado. Era imoral, Paulinho, mas não era ilegal. Era imoralidade, você fazer um cabide de emprego de uma entidade, mas não tem ilegalidade. A manifestação teria que ser pública. É que o senhor não sabe quando o senhor está num governo que manda na cidade, que manda em tudo, e que o senhor vira manchete de capas de jornais inocentemente revertido. Revertido. Eu entendo, a posição do senhor é que nós vivemos um novo momento. Por isso que eu estou sempre parabenizando essa Câmara aqui. Porque hoje essa Câmara trabalha com a verdade, com a decência. Aqui nós discutimos em alto nível, mas antes não era assim. Antes tinha vereador aqui que se matava, dava a vida se precisasse, pelo sistema, que não é o caso de hoje. Não é o caso de hoje. Então, havia sim imoralidade de pôr gente lá, porteiro ganhando mais do que o outro, muito mais, mas não podia ser dito. Agora, não foi criticado aqui enfermeira, não foi criticado atendente, não foi criticado médico, com excesso alguns atendimentos. Mas o sistema em si, Dudu, da OCAS, ela foi sim um cabide de emprego numa época, que hoje não mais. Hoje ela não é. E o assunto OCAS estava adormecido, esquecido nessa casa, por causa que não tinha mais esse tipo de coisa, salvo melhor juízo que não vinha, como o Tipó disse, ao nosso conhecimento. Esse assunto OCAS, por causa desse certificado, veio agora no fim do ano. Porque depois dessa nova diretoria, tudo se acalmou. Até nos conformamos com o cargo político que está lá há muitos anos, né? Que é o único que a gente continua criticando e vamos criticar e que queremos que saia de lá. Eu só tenho uma que eu quero que saia de lá. Agora, é o que eu disse, nós não podemos intervir nas entidades prestadoras de serviço.
Nós estamos aqui dando extensão num debate, no assunto, que é os currículos, mas isso aqui é para a gente tornar público, mostrar boa vontade para a população, mostrar que estamos atentos, que vamos fiscalizar se for o caso, mas não podemos intervir. Não pode ter intervenção, isso é constitucional. Agora, o que eu disse para a Irani é a hora que essa OAS assumir de verdade, aí sim começa-se a saga da fiscalização, do acompanhamento, e não podemos aceitar erros, porque estamos pagando para que preste um excelente serviço. Então é isso, Dudu. Eu e o Tipó, nós tentamos uma época, em 2002, 2003, se estendeu até 2004, querendo ver, querendo acompanhar. Mas, infelizmente, era assim, viu, Paulinho? O senhor desculpa até o tom que eu dei aqui, mas não é por causa do senhor, não. É que quando esse assunto vem, quando vem falar da cesta, que foi a maior mentira que o Marise fez contra mim, o senhor sabe o que a filha do senhor de 7 anos chegar na casa e falar, pai, não tira a comida da boca do pai da minha amiguinha da escola? O senhor sabe o que é isso? Se o seu Marise fosse em outro país, eu não sei o que tinha acontecido com ele. Mas é o Nardelli, é Lençóis Paulista, é o Brasil, é o povo pacífico, passou. Então, Paulinho, é isso que a gente passava. Então, Dudu, só para encerrar, seu presidente, eu acho que nós não podemos intervir muito no processo e o que nós devemos fazer é começar a cobrar após o início do serviço, Dudu. Cobrar. Agora, podemos falar bem das pessoas que estão lá para a empresa? Naturalmente podemos. Eu posso falar, porque funciona bem. Eu falei para a Irani, eu fui lá sexta, sábado, domingo, com um amigo meu que ficou lá. Não tem. Eu precisei falar com a chefe da enfermagem, eu conversei. Eu precisei falar com a enfermeira, eu conversei. Eu pedi um copo d'água para a mocinha que passava o pano no chão, ela foi lá e buscou. Aí veio a doutora Maria, vamos tomar um café, vamos conversar, que prazer, queria coisa. Normal, todo mundo é bom. E isso, se eu quiser falar para alguém, posso falar para o mundo, porque eu sou vereador, nós somos do povo. Mas vamos ficar atentos, Dudu, e deixar as coisas acontecer e ver se vai acontecer a justiça. Porque até agora é muita fomentação. Se houver injustiça, o senhor, a Irani, conta comigo, porque eu sou contra a injustiça. Nardelli, a discussão é muito boa, e eu acho que, nesse momento, agora, a gente tem que torcer para dar certo, né? E fiscalizar. Essa é a nossa função. Tá? Senhor presidente, eu apresentei um requerimento também. Eu acho que o Tipoli pode falar melhor sobre isso para a gente, depois, por ser um advogado, a Mirna. As regras do sindicato mudaram, né? E como vai ficar para os funcionários públicos, né, Bibaia? Para nós. Então, a gente quer uma resposta para saber como fica a nossa situação com essa mudança que teve dentro dos sindicatos. O imposto sindical, né, que a gente paga aí, e parece que agora não é mais obrigatório, né? Isso. Tem uma indicação também, lá na escola SESI, você está com ela, Flávio? Alguns moradores lá de cima pediram para mim que, na frente da escola SESI, existe uma escada que desce, que passa pelo meio lá, só que grande parte da população não usa a escada, eles usam próximo à esquina, ali onde tem as faixas, mas não tem a passagem. Eles estão passando pela grama, pela terra, e quando chove também fica complicado. Então, eles estão pedindo para que façam um calçamentinho ali, nessa passagem, que é mais utilizada do que a frente da escola. Tá? Eu fui dar uma olhada lá, realmente ela é bem utilizada, tanto que vocês veem a marca aí que já ficou no chão ali. Tá? Alguns moradores dali de perto me chamaram lá, me pediram, né, tipo, é igual aquela história da praça que se marca um caminho, então acho que tem que demarcar uma coisa barata e vai ser bem utilizado lá. Como eu moro aqui no centro, né, e convivo bastante aqui, muitas pessoas estão reclamando de novo a respeito da varrição e da limpeza do centro. E não quero reclamar do Tupã de forma alguma, estou vendo o trabalho do Tupã, né? O Tupã ele está se esforçando, mas nós tínhamos um serviço aqui no centro e não temos mais. Então, eu acho justo, né,
que volte serviço, os bairros que não estão tendo que volte serviço, porque a nossa cidade sempre teve, né? Essa varrição, essa limpeza das praças, e o pessoal está cobrando, está querendo, né? Então, eu acho justo que volte isso daí, que seja feito novamente esse serviço aí para a gente ter aquela cidade limpa, aquela cidade boa que a gente sempre teve. Pois não, Baia. Boa noite a todos. Dudu, muito obrigado pela parte. Eu sei que a nossa cidade está precisando, sim, de uma limpeza geral nas ruas. Em 2017, quando começamos o mandato aqui na Câmara Municipal, eu, como servidor público, eu vejo ali a situação do meio ambiente, como se encontra. Tinha 45 funcionárias varredeiras de rua. E muitos pediram a conta, muitos estão afastados por motivo de saúde. E hoje, juntando todos os funcionários de praças que vai em rua, está no médio de 25 funcionárias públicas, funcionária. E o Tupã, eu estou cobrando ele, sim. Toda semana eu vou cobrar ele nas limpezas das ruas. E ele está fazendo o possível de fazer mutirão com as meninas da varrição. Ele pega as meninas, junta só em um bairro, faz um dia, no outro bairro outro dia, por falta de servidor público. Já tive reunião com o prefeito também, conversei com o prefeito. O prefeito segurou um pouco a contratação de servidor através de concurso público, disse que iria comprar uma máquina para substituir esses servidores, mas eu não acho que essa máquina vai dar certo. Sem dúvida, será mais fácil o serviço feito pela mão humana do que pela tração de veículos, porque vai ter local, vai ter lugar que não vai ter como limpar. E, geralmente, o centro da nossa cidade é um local de muito fluxo de veículos, muito fluxo de pessoas, e estamos percebendo que está sujeira mesmo, e isso não por incompetência das varredeiras, não, por falta de servidor público. E isso eu já conversei novamente com o prefeito, falei que era para ele abrir concurso público, agora, porque faleceu servidores que varriam a rua, pediram a conta, aposentaram, e quando aposenta e falece e pede conta, tem que abrir concurso público. Aí fica à disposição do prefeito para ver se ele possa abrir concurso para que essas vagas que estão faltando sejam preenchidas para que nossa cidade seja limpa novamente. Obrigado pela parte, Dudu. De nada, Bibaia, perfeita. Eu estou apresentando também uma ideia, se o Flavinho puder mostrar aí. Muitas pessoas conversam comigo, presidente, que nós temos alguns pontos dentro de escola, em ginásios, né, para você colocar os recados, você colocar o que você precisa. Só que fora desses pontos, nós não temos esses locais. E alguns lugares que eu pesquisei, eles oferecem para a população esses outdoors, essas placas, para que a população possa colocar as propagandas, de repente alguma venda. Seria um mural de recados para a população, em determinados pontos. Pontos abertos, onde a população passe. Então, nós temos a esquina da prefeitura, nós temos a rodoviária, nós temos a biblioteca da SECAP, nós temos a rodoviária do núcleo. Então, que a prefeitura pudesse colocar esses mural de recado para a população poder, né, colocar seus recados, suas propagandas, que junto com esse mural, se tivesse um lixo, para quando for substituído, se jogar dentro do lixo, né, e que tenha algumas regras, né, como o tempo que isso pode ficar fixado, 1 semana, 10 dias, 5 dias, mas para que as pessoas passem e possam ver, né, esses recados, essas propagandas, para ficar mais fácil. Senhor presidente, só para terminar aqui, eu queria um minutinho para fazer uma defesa, eu acho que é um assunto muito importante. No ano passado, eu fiscalizei, junto com o Paulo, né, a Liga Lençóis de Futebol. Por quê? Nós recebemos algumas denúncias. Até o Bibaia estava junto quando nós recebemos essas denúncias. Por que se paga tão caro num jogo? R$ 450, sendo que hoje a mesma equipe de arbitragem, em processo de licitação da prefeitura, está fazendo por 330, 320, não sei correto.
Pô, o bar é alugado. Aonde que vai esse dinheiro? As propagandas em volta do campo, Nardelli, aonde que vai esse dinheiro? Se não estava na prestação de contas? Se existia uma concessão do campo à Liga. Dentro dessa fiscalização, nós recebemos um laudo da engenharia dizendo que o campo estava comprometido, que se existiam trincas estruturais. Tanto que vocês sabem que um domingo uma senhora vindo embora, caiu uma placa de concreto na frente dela da marquise. Não precisa cair a estrutura inteira. Hein, Éder? Quanto deve pesar 1 metro de concreto? E aí descobri também que o campo não tinha VCB. Diante desses documentos, se o Flávio puder ir passando aí, por favor, conversei com o meu advogado e ele me disse o seguinte: Dudu, você tendo esses documentos em mãos, você passa a ser, né? Eu não sei como é a palavra jurídica, minha, mas se acontecer alguma coisa, você é culpado também. Você tem esse documento em mão. Alguma atitude tem que ser tomada. Eu e o Paulo levamos o documento para o promotor para que isso fosse averiguado. O promotor desceu, acho que com o engenheiro, não sei com quem, no campo, fez a vistoria, está aí o laudo, né? O laudo falou igualzinho o laudo dos engenheiros da prefeitura. Trincas estruturais. O vestiário tem que ser fechado imediatamente, a arquibancada não coberta tem que ser fechada. Ali está. Tem risco de cair. O que o promotor fez? Fecha o campo enquanto não se arrumar. Questão de segurança. E algumas pessoas em bares, em mercado, e até mesmo lá usando a sala da prefeitura que não poderia estar sendo usada, sai ventilando para a cidade que o Dudu fechou o campo. Como se eu tivesse esse poder de ir lá e fechar o campo. Um vereador pode ir lá e fechar. Não, não fechei o campo. Levei documentos para o promotor, mostrando a condição do campo. Campo esse, que a Liga tinha concessão, tinha que cuidar, e não cuidou. Tinha receita para isso, não cuidou, e deixou naquele estado. Hoje, o pessoal do futebol, eles estão órfãos do Bregão. O Bregão está fechado. No ano passado, nós fizemos um requerimento pedindo quanto fica, tipo, ó, semana passada já mostrou que chegou alguns estudos, e eu acho que chegou a hora agora de se arrumar o campo. Tem dinheiro no orçamento? Dá para fazer? Vamos fazer. Porque o mais importante está feito. Hoje, o futebol da nossa cidade, Mirna, está sendo controlado pela diretoria de esportes. Tivemos uma economia de 230, 240 mil reais. Então, senhor presidente, só para esclarecer, está aí o documento, está aí a prova. Quem fechou o campo foi o Ministério Público, o promotor de justiça após vistoria. E isso é muito sério para essas pessoas ficarem na rua mentindo. Mentindo. Deixaram o campo chegar naquele estado. Muito obrigado.